Shalom, queridos. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus? Eita, que maravilha! Ele está fazendo maravilha, porque Ele é a palavra. Hoje é Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34 fala aos líderes e pastores de Israel, condenando sua falha em cuidar das pessoas sob seus cuidados. Deus entregava pessoas para eles, ovelhas, e eles não estavam cuidando bem. O capítulo começa com o Senhor se dirigindo aos pastores de Israel, declarando que eles não cuidaram do povo como deveriam. O Senhor compara o povo a ovelhas sem pastor, dispersas e perdidas. O Senhor declara que fará justiça com a própria mão, com as próprias mãos, e será o pastor do povo. Ele buscará os perdidos e os trará de volta, e julgará entre as ovelhas, separando as boas e más. O capítulo, então, condena os líderes de Israel por sua ganância e exploração do povo. O Senhor declara que eles se aproveitaram dos fracos e não cuidaram dos doentes e feridos. O Senhor promete julgar esses líderes e removê-los de seus cargos. O capítulo termina com uma promessa de restauração para o povo de Israel. O Senhor declara que os proverá e fará um convênio de paz com eles. A terra será frutífera e as pessoas estarão seguras, protegidas. Em resumo, Ezequiel 34 condena os líderes e pastores de Israel por sua falha de cuidar do povo que estava sobre a sua responsabilidade. O Senhor promete fazer justiça com suas próprias mãos. Isso aqui é algo que nós temos visto muito, né? Graças a Deus que o apóstolo Elias tem sido um pastor que muitos que por situações que eles mesmos procuram trazer, algumas situações que a gente não aceita e eles também não aceitam, né? Aí saem, mas quando chegam lá fora não encontram pai. Porque pastor é pai. Pastor é aquele que cuida com amor das ovelhas. E o apóstolo Elias é esse pastor. O título de apóstolo para ele não mudou nada. Ele continua sendo esse pastor. É de maneira que passava muito tempo no gabinete, passando de hora de alimentação e contraiu uma doença por conta disso. Probleminha de açúcar, porque ficava se alimentando com lanchinhos para não perder o horário de atender as ovelhas o dia inteiro. Não ia em casa para almoçar. E quanto a mim, com aquela correria de vida com meu filho especial, eu não tinha nem como pensar em sair para levar almoço, porque era muita luta para a gente no começo. Eu com um filho excepcional, dia e noite, só vendo a situação que eu já passei para vocês em outros estudos, e ele nessa luta de gabinete, até a noite atendia para as pessoas que não podiam ser atendidas de dia. Então, eu sei que vive ao meu lado um pastor que realmente ama as ovelhas, e graças a Deus, todos que saem do ministério por seus motivos lá, a gente sabe que as pessoas não têm noção do que significa quebrar aliança, principalmente com o homem de Deus, que sabemos que tem o caráter do Senhor Jesus, e a gente só tem que orar pedindo misericórdia, principalmente que além de sair, ainda levam pessoas, e todos que saem não encontram pai. Não voltam por vergonha, mas não encontram pai. Porque Deus tem pessoas especiais, pessoas que Ele realmente vê que tem prazer no dom, na capacitação que Deus deu. Mas outros desprezam, seguem por outros caminhos. Como aqui fala nesse capítulo, a ganância. Se aproveitam dos fracos e vão buscar aquilo que eles sonham, que poderia ser lá fora. Se tivesse lá no mundo, eles teriam coisas que
eles sonhavam ir no povo de Deus, no meio do povo de Deus. A gente tem o que é necessário. A gente tem um carro porque a gente tem que sair atrás das ovelhas e não podemos perder tempo. O carro nos faz ser mais ágil, é mais rápido. A gente precisa ter uma casa para receber as ovelhas. Tudo é com a intenção de fazer o reino crescer. Até a casa que nós temos fica à disposição das ovelhas. Então, assim, desse jeito, as pessoas não querem. As pessoas querem, as pessoas que recebem o dom de Deus, essa capacitação, não querem. Querem do jeito deles, de maneira que eles tenham vantagens. E a nossa vantagem, nós já entendemos que é naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 1:11, ele virá buscar e nossa vantagem vai ser ali. Aqui, nós sabemos que o Senhor nos acrescenta o que ele vê que é necessário. Está dito na sua palavra que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, nós buscamos o reino dele, tomamos conta das ovelhas, e agora ele é que nos acrescenta o que nós precisamos. Mas tem aqueles que mudam os pensamentos e querem fazer o contrário. Buscam as coisas que eles acham que deve ter e esquecem das ovelhas. E aí está difícil de encontrar pastor de verdade. Não é somente agora, mas o Senhor, nosso Deus, já encontrou, desde o tempo do seu povo, Israel, pastores desse nível, que preferiam adquirir as coisas que desejavam e deixar as ovelhas de canto, sofrendo sem ter um pastor. Os pastores esquecidos de que primeiro é o reino de Deus e Deus é que acrescenta tudo. Deus não vai deixar um pastor sem casa, não vai deixar um pastor sem carro, porque ele sabe que tem muita coisa para se fazer. E a casa nossa é para abrigar aqueles que chegam chorosos, sofridos, correndo, pedindo socorro. E os carros para a gente levar e até as pessoas nos chamados de problemas que tem na família, esse e aquele. Então a gente não fica sem isso. Deus não deixa de dar, mas a gente tem que fazer primeiro o que ele está mandando. Andando pela fé, porque o justo anda pela fé. Então, pela fé, a gente começa indo a pé nas casas, como meu marido começou. Pela fé, ele começou com dificuldade até de almoçar, sem ter tempo para almoçar, sem ter tempo de fazer, tomar a sua janta, nada. Pela fé, salvando as ovelhas, livrando das mãos de Satanás, no poder do Espírito Santo. Então, graças a Deus que a gente já entende bem do que é isso que está falando em Ezequiel 34, porque nós vivemos isso, e Deus tem nos aprovado pela sua misericórdia. Podemos dizer que estamos sendo obreiros aprovados, que não temos de que nos envergonhar. Estamos manejando bem a palavra, graças ao nosso Deus. Mas não quero ficar somente em Ezequiel 34, quero também dizer para vocês que vocês vão ler o capítulo 33. Eu não vou fazer comentário do 33, mas não é difícil, está falando do dever do atalaia. Isso aqui é bem fácil de compreender, vocês leem, porque no questionário vai sair perguntas dentro do capítulo 33, que é fácil. Está falando do dever do atalaia, a queda de Jerusalém e as suas causas. Facílimo de entender, vocês leem direitinho, que as perguntas do questionário também podem sair desse capítulo 33. E no capítulo 34 é um assunto também conhecido, mas eu fiz questão de comentar porque é muito séria essa situação de pastores. E a gente não pensar que só foi no tempo do povo de Deus, na antiga aliança, o povo de Israel. Continua nos nossos dias. Principalmente aqueles pastores que estão na internet, que tudo para eles é fácil, é só receba, receba, receba. Eles esquecem que a palavra de Deus manda também exortar, porque eles querem que o pessoal sejam atraídos a eles. Então, eles não vão falar nada de exortação, porque as pessoas não gostam de ser exortadas. Mas o pastor verdadeiro, ele coloca o bálsamo, mas ele também exorta. Porque o Senhor entrega tudo, entrega a palavra para ele e ele faz as duas coisas. Eles veem quando está no erro e puxa a ovelha naquela coisa triste que vai acontecer na vida dela, que é pecado, tira daquela situação e também exortando. Agora também na hora de abençoar,
de elogiar, dizer que está indo bem, vamos continuar vivendo assim, meditando na palavra, orando. Quer dizer, vai levando a ovelha para os verdes pastos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Então, graças a Deus por esses 2 capítulos. Um será lido por vocês e outro, eu estou comentando que é o 34. Então, 33 e 34 são os 2 capítulos bons de estudar e que vocês vão responder tudo direitinho no questionário, de acordo com o que eu comentei, de acordo com o que vocês estão lendo. Quero fazer os nossos lembretes, que vocês nunca devem esquecer do primeiro sábado de cada mês, onde vocês devem falar com seus patrões para dar uma chance para vocês saírem, para estarem nesse culto da imersão das 14 até 19 horas. É uma tarde de consagração, onde vocês apresentam no primeiro sábado, que é o culto da imersão, apresentam o que vocês estudaram no mês anterior. Então, se a imersão é mês tal, aí vocês têm um mês anterior que vocês estudaram 4 lições do discipulado e vocês apresentam naquele primeiro sábado os assuntos que estudaram, discipuladores e discípulos. Temos também os aniversariantes, que das 13 horas até as 14 horas é o almoço com o apóstolo Elias e a apóstola Rai, com os aniversariantes que são os discipuladores, que nós queremos honrar pelo trabalho de honra que eles estão fazendo. E depois desse almoço com esses discipuladores que fazem aniversário, eles vão conosco para o templo, o culto já está lá com os nossos líderes, e aí nós vamos prosseguir a tarde inteira até as 19 horas, apresentando a palavra de forma festiva, apresentando a palavra em ministrações de 15 minutos, apresentando a palavra em forma de teatro, apresentando a palavra em forma de cânticos, apresentando a palavra em forma de jograis, porque nós amamos a palavra, porque a palavra, ela é como um martelo que esmiuça a pedra, a palavra é como o fogo, é que nem fogo, a palavra é viva e eficaz. A palavra prospera. Se eu medito de dia e de noite, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, a palavra é tudo que nós precisamos. Ela não volta vazia, diz o profeta Jeremias, que a palavra não volta vazia. Então, não vamos de maneira nenhuma deixar que as palavras deste livro santo chamado Bíblia sejam retiradas da nossa boca. Ao contrário, ela não vai se apartar da nossa boca, a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.